gravar. Boa noite, boa noite. Bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos, na verdade era uma live lá no Instagram e nós transferimos aqui para o Zoom, porque hoje esse conteúdo sai, O nosso tema é violência doméstica. É um tema, como eu tenho falado, não só importante, como necessário, sempre foi, E também nos dias de hoje. A Rede Cuidar tem essa proposta de treinar, aconselhar, informar, pastores e líderes a respeito da saúde emocional, Dessa busca, dessa necessidade de desenvolvermos a saúde emocional, a saúde psicológica, E esse tema ele vem muito de encontro com isso. E por quê? Tanto a pastora Marilda, como eu, como a Ju, nós lidamos com isso no dia a dia nos atendimentos clínicos. A Juliana Godinho é psicóloga, especializanda em violência doméstica. A pastora Marilda, além de pastora, é também psicóloga clínica, tem essa problemática, enfrenta essa problemática tanto no campo pastoral como no campo da psicologia. E precisamos falar sobre isso porque muitas vezes nós não conseguimos nem definir o que é violência doméstica, E quais os tipos e como isso acontece. E a gente tem visto essa realidade em vários contextos da nossa vida. Nós somos aqui pessoas do contexto cristão, nós vemos isso, vemos na nossa sociedade em geral e vemos como profissionais da saúde. Tá? Então, por isso que nessa noite, eu agradeço desde já o aceite do convite da Ju e também da Marilda para a gente trabalhar esse tema. O pessoal que está aí nos ouvindo pode fazer perguntas pelo bate-papo. Em algum momento, eu creio que elas abram para áudio, e aí vocês podem ficar à vontade. Eu vou dar liberdade para as meninas começarem. Ju, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui nessa noite. Vencemos, conseguimos, vamos entregar esse conteúdo aí. Eu creio que é algo que Deus tem no coração dele para que nós possamos compartilhar, trazer verdade para a vida das pessoas. Pastora Marilda, também bem-vinda. Então, está com vocês duas a bola, e aí de vez em quando eu apareço aqui para fazer um meio campo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, Como a Rafa já falou, nosso encontro era uma live no Instagram, e aí o Instagram bugou a nossa live, e agora a gente veio para o Zoom para não perder a oportunidade, o momento, Como a Rafa falou, sou psicóloga, pós-graduanda em violência doméstica, me formei em 2019 e desde então sigo na clínica, fazendo atendimentos online. Agora com a pandemia, aderi aos atendimentos online e aí a gente segue aí ajudando as pessoas, tendo esse contato, mesmo que virtual, mas não raso, uma empatia, um atendimento assim gostoso com as pessoas. Às vezes também a gente atende online ou presencial. E é isso. Vocês querem que eu comece a falar alguma coisa? Olha, eu estou carregando o neném. Por isso que na live da semana passada eu não consegui estar presente, aí precisamos adiar, Eu passei mal. E aí o neném interrompeu, Já está mostrando para o que veio, dizendo que quem manda é ele agora, Então a gente obedece, Por enquanto. Isso aí. Pastora Marilda, quer dar um oizinho? E a gente começa aí com vocês. Gente, eu estou feliz que deu certo aqui pelo Zoom, porque tem que acontecer essa live. Eu estava falando com a pastora Rafa esses dias, quando surgiu a ideia dessa live, porque eu vi, na verdade, uma live dela com o Ju, e eu achei o tema muito interessante, e eu falei, vamos fazer novamente e compartilhar com mais pessoas. E graças a Deus que no Zoom nós podemos ouvir vocês também, compartilhar essa ferramenta muito boa. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. Sobretudo porque nós precisamos desmistificar o que é violência doméstica, o que é abuso emocional, o que é relação abusiva, qual o nosso papel como mulheres de Deus,
desse reino de Jesus, onde nós não podemos ir para os extremos, né? Nem ficar subserviente a abusos, a situações que venham roubar a nós de nós mesmas, mas também não largando o barco por qualquer vento e nem tribulação. Buscar sempre a vontade de Deus, né, que prevalece sobre tudo e sobre todas as coisas. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Amém. Então, tá contigo, Ju. Pode começar. Sei que a Marida vai fazer as colocações dela também. Mas vamos deixar a especialista falar aí. Eu queria perguntar para a Juliana logo, Rafa, Pode falar. como nós poderíamos definir violência doméstica? Qual a definição? A gente vai conversar. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos começar, então, para chegar nessa definição, né, que a pastora Marilda perguntou. Vamos começar com o mesmo assunto que nós começamos na última vez, Rafa, falando sobre a violência no homem, né? A violência é mais explícita hoje, a gente vê muito mais hoje, é muito mais visível, é muito mais mostrada na sociedade, na mídia, hoje, mas ela sempre existiu. Então, a violência, antigamente, muito antigamente, né, ela era um meio de sobrevivência do homem, assim como os animais precisavam da violência para sobreviver, para comer, os homens também utilizavam desse mesmo meio de sobrevivência. Só que a diferença é que o homem é muito mais feroz do que um animal. Então, o homem, na verdade, ele é comparado como um animal, só que extremamente mais feroz do que um animal. Justamente por isso, porque o animal sobrevive através da violência. O ser humano não sobrevive. Ele não precisa disso, né? O ser humano utiliza disso para ser tirano, para ser opressivo, para usar esse meio, né, a força como um meio de abusar, de oprimir as pessoas, de fazerem as pessoas realmente seguirem aquilo que eles querem ou que eles não querem. Então, a violência é isso. E aí, segundo algumas pesquisas que eu fiz, existem vários significados, mas eu gosto de utilizar esse significado da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Foi uma convenção que aconteceu e de lá saiu a primeira vez que deram um significado à violência doméstica, né? Então, a violência doméstica nesse dia, nesse ambiente, nessa reunião, em 1994, recente, 2 anos antes de eu nascer, então tem 26 anos só, muito recente, eu sou uma bebê. Ela foi definida como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, então que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Então, não só dentro de casa, mas também no ambiente de trabalho, como a gente vê em algumas notícias, as mulheres sofrendo essa violência por serem mulheres, algo que as mulheres lutam há muito tempo contra, né? Então, a violência doméstica, ela tem cinco tipos, né? Como eu vou falar mais para frente especificado, mas agora só os nomes. São elas moral, física, sexual, psicológica ou patrimonial. E além de violência doméstica, ela também pode ser definida como violência intrafamiliar. E aí, o que é a violência intrafamiliar? Ela é a violência que não necessariamente acontece com uma pessoa com quem eu sou casada,
com uma pessoa com quem eu tenho um vínculo, nem civil, nem apenas de morar junto, não é só aquelas pessoas que coabitam no mesmo ambiente, mas envolve também pessoas que não têm laços sanguíneos comigo, que seria os meus cônjuges, namorado, ou apenas afetivos, e os da família, que tem o laço sanguíneo. Então, seria um... Rafa, acompanha aí o bate-papo, que eu fico aqui querendo acompanhar. Então, seria um sogro, uma sogra, uma tia, um tio, um irmão, um pai, um filho, um pai, uma filha, uma mãe, um filho, enfim. Todas essas relações, todas as relações que nós vivemos podem acontecer, podem surgir uma violência doméstica ou violência intrafamiliar. E aí os tipos de violência que eu mencionei. A moral é uma violência que configura calúnia, difamação e injúria. Ela também existe, né, na lei, já especificamente só a violência moral, ou dano moral também, que chama, né, nas leis, em relação a outras pessoas, a outros ambientes, mas aqui especificamente como uma violência, porque ela também acontece, faz parte do tipo do ciclo, né, dessa violência, então faz parte de tudo isso, geralmente estão basicamente todas envolvidas. Temos a violência física, que ofende a integridade da mulher, né? A gente vai falar especificamente de mulher, mas existe também em homens, tá? Contra homens, não somente contra mulheres. Então, é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Violência física, que é a que a gente mais conhece. Bateu, espancou, estrangulou, enforcou, atropelou, enfim, todas as notícias que a gente vê de violência física por aí. Temos a violência sexual, que é aquela que me constrange a presenciar algo que eu não quero, ou a manter uma relação que eu não quero, ou a participar de uma relação que eu não quero, de uma relação sexual, tá? Especificamente de sexualidade, nós estamos falando quando a gente fala de violência sexual. Então, ele vai usar de intimidação, de ameaça, de coação, de força também. E aqui também pode acontecer a violência física mutuamente. Então, você vai presenciar ou vai ser obrigado a fazer algo que você não gostaria de fazer. Você não está... Como é que fala? Confortável, que não quer. Confortável, que você não quer, que você não está concordando, né? De acordo. Isso. Aí nós temos a patrimonial, que a patrimonial ela é pouquíssimo falada, pouquíssimo vista, porque existe toda essa cultura de submissão. Então, muitas mulheres não trabalham, e aí, ou elas trabalham, mas o que eu ganho fica na mão do meu marido. Então, eu não tenho acesso àquilo que eu trabalho. Ou, se eu não trabalho, ele paga as minhas contas, então eu dependo dele e eu não tenho nada para mim. Né? Não tenho nada, não tenho como suprir as minhas necessidades se eu não tiver a permissão dele. Então, a violência patrimonial é quando esse agressor retém tudo aquilo que é seu, e não só dinheiro. Especifiquei dinheiro, né? Dei um exemplo em relação a isso, ao salário, mas não só em relação ao salário. Pode ser objetos, podem ser fotos, documentos, tudo que for seu e for retido, for destruído, ou que você seja impedida de ter acesso, é a violência patrimonial. Temos também a violência psicológica, que é
a que mais causa danos, a que mais fica sequelas, infelizmente é a que é mais difícil de ser tratada, né, de ser trabalhada mesmo, de ser elaborada, é a mais difícil de você conseguir superar essa coisa de resiliência na violência psicológica é muito difícil, muito mesmo. Então, a violência psicológica é qualquer conduta do agressor que me cause dano emocional, que diminua a minha autoestima, que prejudica o meu desenvolvimento emocional, psíquico, que degrade ou controle as minhas ações, comportamentos, crenças e decisões. E tem também a institucional, que eu coloquei porque justamente no começo eu citei no significado, né, da violência doméstica, a esfera pública e a esfera privada. Então, não necessariamente só dentro da casa, mas nos ambientes de trabalho também. E aqui entra a violência institucional, que acontece principalmente na esfera pública, no serviço público, do servidor público com a pessoa e da pessoa com o servidor público também pode acontecer, que é o abuso de poder, tá? Então, na violência doméstica, seria o abuso de poder de um homem sobre uma mulher, pelo único fato dela ser uma mulher, ele abusa desse poder que ele acha que ele tem para agredir essa mulher. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, Rafa? Tranquilo, tranquilo. Marilda, quiser fazer alguma colocação? Ana Carla falou sobre a questão da violência obstétrica. Eu creio que ela entra aí, né? Na institucional. Ela já vai para ela não vai entrar como uma violência doméstica, né? Foi o que eu pensei. Ela vai ser como outro tipo de violência, né? Mas poderia, sim, talvez entrar na violência institucional. Que a violência institucional, na verdade, não é exclusiva da violência doméstica. Ela também é uma violência geral, digamos assim. Legal. Mais alguém quer fazer alguma colocação? A gente pode seguir. Marilda? Eu quero. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, Ju? Vamos ver se a gente não mete a colher mesmo. Vou falar agora do ciclo da violência, e aí a gente vai entender a importância da gente, às vezes, poder sim meter a colher nessa relação aí. Então, aqui, o ciclo da violência, existem 3 fases nesse ciclo. E a primeira fase é a fase de aumento da tensão. É aquela irritação, aquelas brigas, discussões. Aqui pode acontecer já a violência psicológica e a violência moral, às vezes também a patrimonial, porque às vezes também podem acontecer a destruição de objetos, mas nem sempre já vai levar para a segunda fase, no caso, né? A segunda fase, que é mais violenta de agressão. Mas a primeira fase é mais visto nela a irritação, as ameaças, as agressões verbais, não entra a violência física. E aqui a vítima se sente triste, angustiada, com medo, ansiosa pelo futuro, que ela não sabe o que vai acontecer, ela nunca viu esse homem agir assim, ou se viu, nunca acreditou, ou ele pediu desculpas e ela achou que ele tinha mudado, enfim. E aí a desilusão, né? Principalmente quando é a primeira vez que acontece, tem aquela desilusão, porque ele não era assim, porque ele nunca me tratou assim, eu achava que ele era um príncipe e ele tá fazendo isso comigo, como assim, né? E o mais importante é que aqui
ela vai esconder das pessoas, porque ela acha que pode não ser nada, que pode não levar a nada, e que as pessoas não precisam saber. E aí, o que que acontece? Às vezes, quando a vítima começa a se sentir triste, angustiada, com medo, enfim, ela começa a demonstrar isso em outros ambientes, em outras relações. E aqui já começa a entrar a colher das pessoas nessa relação, entende? Justamente por isso, porque a gente consegue ver que tem alguma coisa de errado. A gente consegue ver que essa relação não está saudável. Já na segunda fase, então, se pode meter a colher. Na primeira já se pode meter a colher. Na primeira? Sim, porque na primeira a gente já consegue ver que não tem alguma coisa certa aí. Quando nós temos um ditado, né, Ju, como psicólogos, que a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Qual o limite, o limiar para auxiliar uma pessoa se ela nem ela percebeu ainda que é um nível de violência? Porque a pergunta é: até que ponto eu posso não me intrometer? Vou contar uma experiência. Uhum. Um paciente chegou e ele, eu não sei nem como no decorrer da conversa ele citou isso, né? Que ele falou sobre uma prima dele, eu acho, que estava apanhando, já era uma violência física já recorrente. E aí ele foi defendê-la, não sei se era uma prima ou uma amiga agora, eu não me lembro. Aí ele foi defendê-la e ela virou e falou assim, isso aqui deixa que nós entendemos. Uhum. E aí ele falou assim, Marilda, é incrível, nunca mais eu mexo com isso, nunca mais. Aí eu pensei, né? Bom, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Por isso que eu provoquei com essa pergunta, né? Em briga de marido e mulher, se mete colher? Uhum. Porque tem horas que a pessoa ela não tem nem força, nem estrutura para sair daquele ambiente de violência. E aí né? entra a negação, né? Isso. Do que enfrentar isso aí que eu não dou conta. E o que é mais patológico ainda, né, Rafa? É muito patológico. Só que também, por outro lado, tem esse exemplo que essa pessoa trouxe, né? Ele foi abordar, ajudar a outra pessoa e ela fez assim, não, deixa que ele é meu marido, com ele eu resolvo. E toda lá machucada. E aí ele falou assim, não, mas esse ditado é verdadeiro, esse ditado é verdadeiro. E aí eu fiquei, né? Falei assim, eu fiquei com a nossa teoria, né? Que nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Entende? Então, eu pergunto, você falou que já no primeiro fase, né? Que é aumento de tensão, a irritação, as ameaças, né? A violência moral, ali, a patrimonial, a agressão verbal. Como ter um jeito, um modo, uma maneira de entrar aí sem receber, né? Essa questão que a pessoa falou, não, deixa aqui que eu resolvo, né? Pois é. É justamente isso que você falou como psicóloga. Não tem como a gente ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, que não consegue enxergar o problema. Quando eu falo assim que a gente já pode meter a colher aqui no começo, é porque a gente já pode sondar, conversar, tentar entender o que está acontecendo, ser aquele ombro amigo, o que a pessoa enxerga, né? Isso, ser a pessoa de confiança para essa vítima. Só que a maioria das vezes ela não quer, ela não aceita, ela acha que tá tudo bem, que nunca vai acontecer nada. Admite que tem um problema, né? Não vai passar disso, né? É briga de marido e mulher, não se mete a colher, é normal. que é o ditado. Entendeu? E aí, por isso que quando a gente vai orientar pessoas que têm pessoas perto passando por uma violência doméstica,
que queiram ser essa pessoa que ajuda, que auxilia e tudo, a gente sempre tem que frisar que o principal, ao invés de você ajudar a pessoa, isso não é o principal, mas o principal é você oferecer ajuda. Se a pessoa não quiser, é não forçar a barra e não se culpar porque ela não quer. Porque aí o que que acontece? Você é essa pessoa, né, que ajuda, que tá ali, que é o ombro amigo. Aí acontece aquelas brigas de madrugada, eles se batem, quebra tudo dentro de casa, você vai lá, acolhe, aí chama a polícia, chega na hora, ela não quer fazer o BO, chega na hora, ela vai para sua casa, dorme lá, aí no outro dia de manhã ela volta para casa, eles conversam, se acertam, e você Na fica ali com outra... aquela cara de tacho. Aí entra Só na que o outra fase, problema né? só que o problema não é a cara de tacho que a gente fica, né? O problema é toda vez acontecer, aí você sofre porque ela voltou para casa, e se acontecer de novo, eu vou ter que intervir, eu vou ter que ajudar, porque eu não posso deixar acontecer nada de ruim com essa pessoa, porque é minha amiga, eu gosto dela, ou porque é minha irmã, é minha, não sei, tem um grau de parentesco com ela, não posso deixar acontecer nada com ela, e se acontecer, a culpa é minha, entendeu? Então, quando a gente vai oferecer essa ajuda, a gente tem que ter consciência, tem que estar bem o suficiente para saber quando ela não quer e respeitar se ela não quiser. O limite, né? Dessa... E não se culpar por ela não querer ou por acontecer alguma coisa, infelizmente. Gente, aí eu acho incrível esse... O dom que Deus nos deu é fabuloso, da liberdade de escolha ou livre-arbítrio, né? Porque Deus, ele nos entregou e ele sofre com as nossas escolhas erradas, com as más escolhas que temos, mas ainda assim ele respeita a nossa escolha e a nossa decisão. E aí Melissa colocou algo aí, né, no chat, no bate-papo, e é bem isso mesmo, né, uma questão profunda de autoimagem distorcida. Ela colocou algo nesse sentido, né, de autoestima baixa. Então, teria o que eu entendo, aí vocês podem me corrigir, nós estamos aqui num bate-papo mesmo, né? Teria que fazer um trabalho profundo de autoestima, de amor próprio, de imagem, né? De autoimagem, Valor. de identidade real. Que, gente, autoestima, para mim, é, sobretudo, um autorrespeito muito profundo. Não é aquela questão de autoajuda, né? De ficar olhando no espelho e ficar fazendo intenções positivas, eu te amo. Não, é uma questão muito interna de um alto valor, de um alto respeito muito profundo, onde você se reconhece como centelha divina, como filha amada de Deus, como expressão de, como Deus, né, fala que nós somos a coroa da criação, né? Isso é tremendo. Então, quando eu permito que o outro me abuse, na verdade, o amor já saiu, o valor já saiu, o autorrespeito já saiu há muito tempo. Então, é triste. Eu atendi um caso, particularmente, eu experimentei isso, atendendo uma mulher que o marido era muito rico e ele espancava ela, ele batia nela, mas no outro dia ele dava um anel de diamantes, no outro dia ele dava um relógio de marca, no outro dia ele dava um cheque, né, com um valor muito alto, e isso ele levou. E é muito triste quando a pessoa, que chega um ponto que a sensação que eu tenho é que cauteriza, sabe? Ela só reconhece aquilo. A vítima não tem outra visão do que é ser livre, do que é ter uma vida em abundância, assim como eu sempre digo, né? Os hebreus saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, eles estavam ali vivendo
promessas maravilhosas, mas eles desejavam os melões, os pepinos, as cebolas do Egito. Assim são essas mulheres, elas não têm uma outra visão, a mente já cauterizou tanto devido ao abuso que elas, tipo assim, é isso que eu tenho, eu penso assim, sabe? É esse marido que eu tenho, ou então é isso que eu mereço, né? Então, é muito complicado ajudar a mulheres que vivem essa situação, as mulheres que vivem essa situação, quando elas não despertam para querer mudar. Tá, é isso mesmo, Ju? Isso. A Melissa até colocou aqui que dá para a gente comparar a violência doméstica com as pessoas que abusam Substâncias químicas. de substâncias, né? Da dificuldade do processo de ajuda, né? Quantas vezes você tá ali, oferece ajuda e a pessoa cai, aí vai morar na rua. Quantos desses moradores que a gente tem aqui em Ariquemes são moradores de rua, abusam de substâncias e não querem ajuda? A prefeitura já buscou ajuda, já tentou, e eles não quiseram, não querem sair dessa vida, porque para eles é mais fácil. E aí, aqui, não é que é mais fácil, né? Não é que é mais fácil você continuar nessa vida de agressões e violência, mas muitas vezes, a grande maioria das vezes, existe uma codependência. E aí, quando você vai analisar a vida da família, o histórico de casamentos da família, dos pais, a relação era basicamente a mesma. Tinha um pai que agredia verbalmente, ou a mãe que era extremamente submissa e fazia tudo que o pai queria. Aí o pai morreu, aí a gente costuma dizer, né, a pessoa desbundou. Aqui em Ariquemes se fala assim, né, a pessoa perdeu as estribeiras, né, ficou loucona. E não é que ela ficou louca, parece. Ela tem atitudes, né? Só que é porque ela está vivendo uma vida que ela não teve condições de viver antes, que ela não conseguiu sair antes. E aí, quando essa pessoa morreu, foi a liberdade que ela encontrou. É como se tivesse, né, Ju, por trás de tudo isso, uma cadeia de crenças disfuncionais. Não. Não é como se fosse, é o que existe. Né? Então, são crenças, né? Quando a Melissa, né? Nós estamos aqui, acho que pelo menos em 6 psicólogas. A Débora, a Ana Carla, a Melissa também são psicólogas. As outras, muito bem-vindas, queridas, para essa aula. Então, assim, é interessante a gente perceber isso. É a realidade que elas conhecem. Né? Aquilo que foram, né, apresentadas, é aquilo que é como se fosse realmente a sua base. Então, você falar para não, esse cara... Não, eu conheço um caso assim, de muito próximo, né, da nossa família, e que eu olho assim, meu Deus, é chocante. Quando parece que há uma possibilidade de conhecer algo novo, conhecer algo diferente, né, de vislumbrar algo novo, a pessoa, né, esse abusador psicológico, financeiro, né, emocional, ele traz de novo, entendeu? É uma garra, assim, é uma prisão, é uma coisa assim tão sutil, tão ardilosa. Gente, para que... É bem isso, a gente se sente de mãos atadas. Né? E aí, quando você a começa Melissa, a perceber... Pode falar. A Melissa até pontuou aqui, né? Existe uma abordagem, né, da psicologia ou outro tipo de enfrentamento mais selvagem, entre aspas, né? Que tenta não ser essa fofura, né? Que é o acolhimento que a pessoa queira ser ajudada e não que precisa, né? Não tem. Se tem, eu não conheço e não é ensinado no curso, pelo menos o que eu fiz, não é orientado. O que é sempre orientado é você oferecer ajuda e se a pessoa aceitar, a gente continua o processo. Eu ainda sou, né, embora não esteja atuando, mas faço parte, né, sou voluntária, psicóloga voluntária do projeto Justiceiros. É um projeto que nasceu, se eu não me engano,
Aí por Brasília, Distrito Federal, Marilda, e não sei se você é daí, mas... Ela é de Minas. Sou de Ah, Minas, tá, Claros, Minas Gerais. tá. Montes Claros. Então, nasceu por Distrito Federal, Brasília, e, é isso que acontece nesse acolhimento que a gente faz. Você oferece ajuda pelo WhatsApp primeiro, né? Depois, se a pessoa continuar, pode ser ligação, chamada de vídeo, enfim. Mas muitas vezes as pessoas não respondem, elas não aceitam essa ajuda. Ou então, você faz o primeiro acolhimento, tenta marcar um segundo momento com essa pessoa, e aí ela não quer mais, ela desiste. Então, a maioria das vezes é assim que funciona. Todo mundo entra em contato, né? Tanto o jurídico quanto assistente social, psicóloga, os voluntários estagiários também, né? Que são de outras áreas, mas a maioria das vezes a gente conclui os casos assim. Você orienta, tenta ajudar, tenta dizer o que tem na cidade daquela pessoa que ela pode buscar de ajuda, mas não tem muito êxito. Ô, Ju, as 3 fases, uma é como se fosse um crescimento ou são fases que se interrompem? É como se fosse um crescimento. Vamos voltar para elas aqui, que a gente acabou mudando O processo, o foco né? como se Então, fosse uma receita de bolo. a pessoa vai permitindo, Começa assim, começa assim, começa assim. Isso, processual. A pessoa vai permitindo, Isso. o outro vai encontrando espaço, e ela vai permitindo, e o outro vai encontrando espaço, até que esse bolo cresce. É que quando começa esse aumento de tensão, é porque esse agressor já encontrou um espaço. Isso. Né? Isso aí. Aí, na segunda fase, vamos voltar aqui para o assunto, na segunda fase tem a explosão e o ato de agressão, né? Ela é nomeada dessa maneira. Justamente por isso. Porque ela já não é mais briguinha, ameaça, birra, não é mais isso. Aqui acontece a pancadaria, estupro, enfim, de tudo que você imaginar aqui acontece. Tem também a verbal, tem a física, tem a psicológica, tem a patrimonial, tem a moral, tem a sexual, tem todas aqui. Mas Essa é a segunda. essa é a segunda. E a Em terceira? especial, né, a física aqui. Ok. Aí a vítima fica como? Ela se sente com medo, ela tem ódio, tem raiva de si mesma, porque, né, às vezes deixou isso acontecer. A pessoa, o agressor, joga a culpa nela, porque eu tô te batendo, porque você estava usando uma roupa que eu não queria que você usasse. Você E aí é a ela vai Ele culpada. deu motivo. isso, vai carregando essa culpa, aí ela fica com vergonha, porque ela vai, né, se acontecer a física e às vezes a sexual também, ela vai ficar marcada, ela vai ficar com sequelas, né, com dor, enfim. E aí ela tende a distanciar do parceiro. E aí a terceira fase, não menos importante, é a fase de lua de mel. Já parece bonito, né? A Esse fase de nome. lua de mel, que infelizmente não é bonita, né? Ela é quando a gente apresenta assim, né? Ai, o cara se arrependeu, ele prometeu, ele dá atenção, dá carinho, reconcilia, a coisa mais bonita, né? Só que a gente sabe onde isso vai dar. Ela vai voltar lá para a primeira fase, tudo de novo. Então, na fase de Eita. lua de mel, a vítima fica com medo, ela fica confusa. Aqui, principalmente, ela vai se sentir muito culpada, muito mais que na segunda, porque aqui ele vai dizer: olha, você me perdoa,
eu fiz isso, porque você fez isso, e eu fiquei com raiva. Se você não tivesse feito isso, né? Se você não tivesse tirado a caneta do lugar, eu não tinha feito o que eu fiz. Então você tem que fazer o que eu quero para a gente viver bem. Vai dar tudo certo. Se você colaborar, né? Isso. E aí aqui ela se ilude novamente, né? Por Nossa, isso, ele mudou. Aí ele fica uns 2, 3 dias assim, né? Ela, nossa, como ele mudou. Tá carinhoso. Tá fazendo o que eu quero, né? Entre aspas. Tá sendo amável, atencioso. Se eu peço um copo d'água, ele pega. E aí volta para o ciclo de novo, né? Como é um ciclo, volta para a primeira, segunda, terceira. De novo, de novo, de novo, até que alguém ou ela interrompa esse ciclo. É incrível, é porque o meu pedido à Rafa para a gente se encontrar, nós três aqui, para esse bate-papo e ajudar essas pessoas nessa. Igual aqui tem muitas colegas, né, de psicologia, e tem outras que não estão aqui por um acaso, estão aqui por uma providência, talvez até para ser um agente de transformação na vida de outras mulheres, assim que eu creio. Mas nós estamos num tempo onde as mulheres estão desesperadas e tudo elas estão separando, e isso tem me causado onde está o equilíbrio disso? Porque elas separam e falam, estava no relacionamento abusivo, estava no relacionamento abusivo. Aí eu tenho medo também, receio, a palavra melhor é receio, de essas mulheres estarem que tipo de relação abusiva, né, que elas estavam vivendo, para também abrir mão da sua família, porque nós estamos em recorrência. Tem muitas pessoas hoje, né, o boom da informação, da comunicação, da mídia, né, do virtual. Então, muita gente falando, não, eu estava vivendo um relacionamento abusivo, e isso vai... Eu até comentei isso com o Rafa, né, para a gente trazer a definição adequada, a definição equilibrada, a definição correta, porque eu penso, ontem eu até preguei sobre isso, né? A vida vale mais do que o vestido. Então, antes de... Eu sou pastora e eu sou psicóloga, e eu vou falar algo que eu preciso que vocês me ajudem a elaborar isso. Antes de qualquer instituição, até mesmo um casamento, existe uma identidade pessoal. Então, se essa pessoa está correndo risco de vida, ou de morte, né? Como é o termo agora atual, ela tem que pensar mais e primeiramente nela, do que no outro relacionamento que está subjugando a ela a não existir como essência exclusiva, subjetiva, pessoal e única. Porém, como mulheres que devem fazer a diferença, nós temos também que ter essa sabedoria dada pelo Espírito Santo para conduzir a nossa casa. Então, eu quero trazer esse bate-papo aqui agora. Polêmica. Como saber... Polêmica, Marildo, nesse momento. Mas muito. Sim. Nossa, muito forte isso aí. Por quê? Somos da saúde, trabalhamos a questão do psicológico, da saúde emocional e tudo, e aí a gente vai para um outro parâmetro, né? Na verdade, todas nós aqui, eu brinco, né? Psicólogo cristão é um desafio, né? Porque a gente tem princípios, e aí a gente conhece, né? A psicologia que também defende princípios, e algumas vezes parece que não se conversam, mas se conversam, né? E a gente vem para provar isso, né? Através da rede de cuidado. Então, Rafa, essa é a questão. Essa é a questão. Tem hora que as próprias pessoas fazem uma dicotomia, sabe? Tem gente que pede uma opinião para mim, ou um conselho, aí eu vou falar baseado nisso que eu estou colocando agora. Aí elas viram e falam assim, não, agora eu quero a pastora. Como se dissesse, tem uma varinha mágica aí você vai colocar e vai transformar num príncipe encantado. E eu vou trazendo isso até à luz da Bíblia,
sabe? Não, mas aí vira um escândalo, é porque tem que orar, é porque tem que vigiar, é porque tem que, sabe? E esses dias eu enfrentei pessoalmente uma situação. Eu tive um surto de raiva. Eu estou confessando não aqui, pode. não? Pois é. Por que, Rafa? Por que eu tive um surto? Eu estava atendendo uma pessoa no telefone e eu estava em Belo Horizonte. Eu estava em outra cidade, na capital aqui de Minas, né? E aí uma pessoa ligou e falou, pastor, eu divorciei, só que eu cuido dela como profissional, como psicóloga, e ela voltou para o evangelho, estava totalmente desviada e voltou para o evangelho. Mas a relação dela era muito abusiva. E aí de patrimonial, de moral, de psicológica, até que se tornou física. Ele deu um murro de mão aberta, né, que fala, e cuspiu no rosto dela. Então, na hora que eu estava ouvindo, ela falou assim, pastora, eu estou te ligando para pedir oração, eu estou bem. Mas eu chamei a polícia, ele foi preso, e tarará, tarará. E eu ouvindo, e assim, né? Meu Deus do céu. Não, e aí, como é que você está? E os meninos viram e tal, e aquela confusão. E aí, na hora que eu terminei, eu falei assim, então tá, filha, então nós vamos orar, e é isso que tinha que ser feito mesmo. Aí meu esposo virou e falou assim, você tá louca? Você tinha que ter dado conselho para ela jejuar por esse homem, para ela orar. Só que ele não estava no contexto aqui, né? Gente, eu tive um surto. Eu dei uns gritos dentro do carro, porque a gente estava voltando, né? Eu falei, você não está lá no contexto. Ele deu um murro nela. Onde que entra a religião? Onde que entra a igreja? Eu sou pastora, mas tem a vida. Tem a vida. Deu um surto. Aí ele olhou, ficou caladinho. Ele assustou e ficou dirigindo assim. Não, ele pensou, Aí eu falei, gente... fez isso? É sério, então. Porque ele não estava ouvindo, mas aí ele pegou pelo lado espiritual, Sim. com aquela preocupação de pastor, né? Que tem que de pastor, que ele tem que encaminhar as ovelhas para a oração, a família ao discurso, a família ao projeto de Deus, olha as crianças, olha não sei o quê. Aí eu fiquei com aquilo, falei assim, gente, não, eu não estou errada. E aí aconteceu todo, né? O divórcio tá saindo, mas aquilo me chamou muita atenção, muito. E aí eu queria dialogar isso aqui com vocês. Ficou forte, ficou polêmico, né, Jô? Porque realmente é isso. Eu tenho até Na verdade, eu acabei de mandar um ato para ela. Em Rafa, a apóstola ia falar, o coiso coisou, né? Demorou para descoisar esse negócio aí. Ele ia falar uma coisa. A Débora quer falar. Pode falar, Débora. Deixa você falar, depois eu... Vou falar, gente. Mas é justamente isso que a gente vive, né? É uma polêmica esse ponto aí, realmente. Por quê? Porque a questão, nós lidamos às vezes com uma autoestima que está sendo trabalhada, e aí muitas vezes as pessoas abandonam relacionamentos, né, por coisas supérfluas, porque a autoestima, na nossa visão como cristão, é porque eu respeito a criação porque Deus a amou, porque Deus a criou, não porque a criação em si ela é super valorizada, mas é porque Deus a vê como preciosa e eu a respeito, entendeu? E aí, aí entra outra questão também, que é a pessoa está ali, né, sendo violentada, passando por vários abusos, e a pessoa aceita tudo aquilo, às vezes até o meio evangélico, e força a pessoa a permanecer naquilo, até a pessoa se engana, né? Jejuando, orando, e não se reconhecemos como essa criatura que Deus, né, criou de uma maneira assim valorosa, porque Ele ama essa criatura. Então, assim, é uma linha tênue, e eu queria falar uma frase, até fugiu aqui da cabeça, porque eu queria fechar, né? Mas realmente um ponto bem complicado da gente lidar, né? É importantíssimo, assim, para mim está sendo valioso esse momento aqui com vocês para essa reflexão.
né? Para mim também. Sendo fantástico, porque assim, a gente vem carregado de crenças, né? Até mesmo eu fui fazer psicologia, pensei, uau, vou entender pessoas, vou conhecer melhor elas e vou liderá-las melhor no contexto, né? Igreja. E aí eu falei, cara, quando eu fui descobrir, eu falei, isso é fabuloso, essa psicologia que é de Deus, não só dentro, né? Hoje eu sirvo, né, os pastores, olha que maravilhoso isso, sirvo os pastores que precisam também dessa ciência. Mas você vai vendo e fala, eita, peraí, tem muita coisa errada, tem muita coisa que não é bem desse jeito, né? E aí essa coisa que é religião travestida de evangelho, travestida de vontade de Deus, travestida de palavra, né? De revelação do Espírito Santo, que não é, gente, é religião, e a gente vai colocando a todo custo, né? Sustentar algo que nem existe, por exemplo, né? Nesse caso aí, não existia uma família, não existia um casamento, já tinha uma quebra de aliança aí muito antes, né? Tinha muito antes. Eu costumo... Para mim, isso não é um assunto polêmico, tá, gente? Porque eu nunca pensei assim que tem que ficar a todo custo, porque Deus quer. Para mim, isso não existe, nunca existiu, né? Justamente porque minha mãe está aqui, tá? Justamente porque eu sou filha de pais separados. E eu queria muito que eles voltassem. Só que depois de um tempo, lá pelos meus 10, 12 anos, eu entendi que ia ser muito pior se tivesse voltado. Então, eu entendi que eu e os meus irmãos iríamos sofrer muito mais. Minha mãe ia sofrer muito mais, o meu pai ia sofrer muito mais, ia todo mundo sofrer muito mais. Então, a partir dali, eu comecei a entender que não existe esse negócio de, porque eu tenho que ficar por causa dos filhos. Não, não existe isso. Para mim, nem se não tiver violência. Às vezes está tão doentio esse casamento, e aí, né, os líderes que não têm sabedoria falam assim pra gente, né? Ora, paga o preço. Eu falei pro meu marido, eu falei, olha, se você for desse jeito, né, virar um homem desse jeito aí, esquece que eu não vou pagar preço, não. Porque é muito sofrimento para depois você ter que correr atrás desse prejuízo. É que a gente que é da área, que é psicólogo, sabe quantos anos a gente fica tentando correr atrás desse prejuízo e às vezes passa 10 anos e ainda nem conseguiu. Então, imagina para uma criança que está em fase de desenvolvimento, criando ali seus conceitos, suas crenças de comportamento, de ações, de relações. Imagina para essa criança que está crescendo nesse ambiente. Não, mas a minha mãe, a gente ouve, eu já vi casos assim, que o homem eu não ficaria com um homem assim, né? Não vou nem dizer como é, porque tem vários, de todo jeito. E aí a mulher tá ali, pagando preço, fica 10, 11, 12, 15, 20 anos ali pagando preço por uma pessoa que não quer mudar e que a gente sabe que o Espírito Santo não muda quem não dá abertura. Então, se você não estiver disposto a se quebrantar para ouvir o Espírito Santo, deixar ele fazer uma transformação, ele não vai transformar. Mas a pessoa está ali pagando o preço, né? Então, é interessante azar dela. Observar isso aí, né? Quando a Ju traz isso, é interessante por quê? Porque ela vem de um contexto, né? E aí tem uma experiência. Agora a gente pega pessoas que cresceram, que têm 20 anos, 30 anos, né? De pastorado, pessoas que cresceram dentro de um berço, cresceram ouvindo isso, né? É dessa forma, tem que ser assim, Deus faz, Deus transforma. E a gente precisa lançar a luz sobre isso. Tipo, opa, peraí, até onde? Vamos ver, será que um princípio que já não foi quebrado? Né? Será que essa questão da infidelidade já não foi cometido? Então, precisamos observar, né, essa integridade, né, dessa mulher. Isso que a pastora Marisa trouxe, né? A integridade dessa mulher. E aí você tem que ter muita paciência para poder orientar e trazer, né, essa nova visão para esse ambiente, que é o que a gente pouco tem nas igrejas. Sim. Né? Que é a paciência de uma pessoa que não, por exemplo, eu, né, não tenho cargo nenhum,
né? Sou uma mera cantora do louvor, não tem cargo nenhum, é só psicóloga, acha que sabe de tudo e chega querendo dizer para mim que eu estou fazendo errado. Eu que sou pastora, eu que sou pastora das igrejas toda aí da cidade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que lutar para vencer. É uma fortaleza, né? A gente tem uma fortaleza aí para combater. E quando a gente estava um pouquinho antes, né? E eu quero trazer isso aqui, eu acho que para a gente ir caminhando aí para fazer um fechamento, que é essa iniciativa, né? Hoje a gente fala sobre o Ministério de Mulheres, isso que a pastora Marilda trouxe também da questão, porque nós estamos numa sociedade que onde essa questão da autoestima, né? Até o coach trouxe um pouco isso e tal, então aí você, o seu valor, o seu amor próprio e tal. E aí, essas mulheres se empoderam, né, de uma tal forma, a gente vai de novo para os extremos. Para mim, os extremos são perigosos e adoecedores, né? Então, a gente vai para esse outro lugar, onde essa mulher se torna uau, potente, poderosa, capaz, que não precisa de nada, de ninguém, né? E esse, com certeza, já tem um deslocamento aí de papéis, de funções, né? E é esse cara, meu Deus do céu, né? Então, assim, a gente vai ter essas duas questões muito interessantes para a gente observar, para a gente analisar. Por isso que é essa questão do equilíbrio. Poxa, peraí. Eu tô, né, culminando num divórcio, estou culminando numa separação, e eu estou vestindo essa justificativa porque eu não estou tendo os meus caprichos satisfeitos, né? Não estou tendo a minha... Então, a gente tem que ter muita coisa, né? Acho que esse aqui pode ter uma parte 2, uma parte 3, para a gente vendo essas questões, né? E a importância, realmente, disso que a Débora trouxe, o embasamento de autoestima, de identidade, de autoimagem dentro da palavra, e nós conseguimos realmente fortalecer isso dentro dos nossos ministérios de mulheres, né? Então, né? Eu estava lembrando, né? Agora entra a parte pastora, como a gente brinca. Conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. E o povo perece por falta de conhecimento. Então, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo, isso precisa se difundir mais e mais nos nossos contextos para gerar essa reflexão. Então, para que essa mulher que passa por isso tudo comece a ver, porque um dos motivos é essa crença de incapacidade. Eu não consigo viver sem esse homem, eu preciso desse homem para tudo. Né? Eu preciso desse homem para tudo. E aí, se eu vou para um contexto igreja, onde não há uma mentalidade sarada e transformada, eu vou ter que me manter nisso aqui tudo, porque, além de tudo, eu não posso me divorciar desse cara, porque é um pecado. Entendeu? Mas o pecado maior que já foi cometido. Né? Então, a gente tem que gerar mesmo, né? Quando eu brinco polêmico, porque quando a gente está bem inserido nesse contexto igreja, isso aqui choca muito. Né? Choca muito. Quando a gente leva para as igrejas, né? Entendeu por quê? Porque a gente tem uma crença enraizada, né? A Marilda ficou brava com o próprio esposo, falou, epa, peraí, não é desse jeito, meu bem. Tem um fundamento. Quando você fala, assim, dessa questão de identidade, de autoestima, alguém que se levantou muito forte nessa questão no meio cristão foi a pastora Thalita, né? Ela fala muito sobre isso. Justamente por quê? Porque talvez ela entenda que nesse contexto, nessa palavra, identidade, autoestima, é que surgem muitos problemas nas pessoas, e aí a gente acaba desviando, acaba aceitando qualquer coisa, tudo de todo mundo, justamente porque a gente não sabe quem a gente é, né? Nem como pessoa, nem dentro das igrejas, como filha, né, cristã e tudo, como filha de Deus, etc. Né? Então, eu não sei nem o que eu mereço, então eu aceito o que tenho para ser. Ou quando eu, por exemplo, ouço alguém, né, empoderado, alguém, eu vou para o outro extremo. E aí, como você falou, eu fico trilouca, né, desmudado na vida. Por quê? Porque eu estou experimentando algo que eu nunca tive, né? Então, eu acho que, assim, a gente precisa mesmo... né, entender de Deus, abraçar, né? Quando eu falei com a Ju algumas vezes, eu falei, Ju, isso é muito necessário, a gente precisa gerar esse debate mesmo, essa reflexão. Porque se não tiver informação, se não tiver confronto, se a gente não produzir reflexão, não produz mudança. Isso que a gente está vivendo hoje é uma cultura que foi sendo estabelecida. Se a gente quer estabelecer uma cultura do reino, nós precisamos
ministrar, precisamos falar, precisamos trazer luz, né? Como o marido fala, lançar luz. Então, a gente precisa lançar luz, levar essas mulheres, né, que estão na igreja, que estão fora da igreja, olhar, peraí, por que isso? E aí eu diria que a gente tem que começar a quebrar essa cultura e essa mentalidade de tempos, de doutrinas, né? Porque a gente vive essa cultura não de reino, mas a gente vive essa cultura de mero script, né? Porque a igreja falou que é assim, 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 a gente tem que fazer e todo mundo tem que acreditar que é assim. E não é assim que funciona, né? A Bíblia traz para a gente uma realidade que muitas vezes as igrejas distorcem, elas pegam um versículo e aí falam todo outras coisas, menos isso, menos o que a Bíblia quer dizer. Então, Ju, eu esqueci de levantar a mão aqui. diga, meu bem. Mas, assim, fala um pouco da questão, porque o Brasil, ele tem um grande índice de violência contra a mulher, né? E aí tem uma questão cultural. Eu lembro que numa conversa, nós estamos falando aí de pastoreio e tudo mais, numa conversa com um pastor missionário americano, ele falou que ele estava escandalizado, uma conversa que eu tive com ele, do quanto que as mulheres brasileiras aceitavam as coisas, assim, essa forma do marido, às vezes a violência verbal, a traição, tudo junto. Ele falava assim, Débora, eu não consigo entender, isso não faz sentido, né? Ele escandalizado, porque a justificativa era justamente essa, que a mulher tem que permanecer ali, orar para o homem mudar, e ele estava inconformado com isso. Aí eu parei para pensar assim, meu Deus, será que realmente é uma questão cultural também, sabe, do Brasil? Uhum. Eu diria que entram duas coisas aqui, né? Entra essa cultura da religião, que a gente tem que pagar o preço, que a gente tem que ficar mesmo com a pessoa, porque Deus muda, o Espírito Santo muda, e a gente sabe que muda se a pessoa der abertura, né? A Bíblia diz, né? Jesus bate a porta, e se alguém abrir, ele entrará. Então, se a pessoa não der abertura, ele não vai entrar. Então, aí a pessoa fica ali, aquela esposa, né? A esposa que a gente conhece, todo mundo conhece uma assim, né? Que fica ali 10, 15, 20 anos orando ao lado daquele marido chato, rabugento, que não deixa nem ela ir para a igreja, que desconfia de pastor, que é aquela loucura, né? Vai para a igreja, passa o dia inteiro na igreja, não, o que você está fazendo lá? Porque não é possível, só tá você lá nessa igreja, como assim? Enfim. Esse marido, essa cultura de que a mulher tem que pagar o preço, tem que ser extremamente submissa, né? É uma cultura que a Igreja Católica trouxe, né? E depois as igrejas protestantes. E a cultura da violência e desse não sei nem qual a palavra que eu vou dizer. É como se menosprezasse a mulher, né? Vamos falar e vocês vão me lembrando. Seria o quê? Seriam essas músicas. Analisem as músicas, né? As músicas brasileiras, funk brasileiro, rock, né? Tudo. Todos os ritmos de música brasileiro e os ritmos de música europeus, americanos, as músicas, as letras das músicas. Aqui a gente fala bumbum no chão, por exemplo, né, uma bem latente, que é a música da Rita. Não sei se vocês conhecem, eu conheci através de uma pessoa da minha família, que é a música da Rita, que a Rita esfaqueou o cara, e aí ele diz assim, né, volta, Rita, que eu perdoo a facada. Né? Então, tudo bem que está falando de uma mulher, mas olha o nível de dependência dessa relação, desse relacionamento emocional, e o pior, dessa pessoa. Né? As pessoas cantando isso, virando modinha. Não, de vez em quando eu me pego cantando essa música.
Porque eu Pega. sou do louvor, né? Eu sou extremamente guiada pela música. Então, se eu ouvir uma música hoje, eu já gravei. Se trouxerem uma música no ensaio hoje, eu já consigo cantar ela hoje, sem nunca ter ouvido. E já gravo. E aí, desde a primeira vez que eu ouvi essa música cola que nem chiclete. E aí toca na rádio, toca em tudo quanto é lugar, é a tal da Rita que volta e perdoa a facada, volta Rita que eu retiro a queixa. Então olha o tipo de música que a gente tem, né? Tudo bem que é um homem e uma mulher, como eu falei, que não existe só a violência contra a mulher, né? Essa música fala bem sobre isso. Mas olha o nível do brasileiro, né? Olha o tipo de ensinamento que a música tem o poder de trazer para a gente, né? Não, tudo bem, volta que a gente fica junto, eu retiro a queixa, eu esqueço a facada. Que Rita, quem é Rita, né? A facada, não lembro. Esqueci tudo. Como assim, gente? Então, o Brasil tem essa cultura muito deturpada, muito doentia, eu diria, com essas questões de música, com os pensamentos, né? Esses blogueirinhos, esses cantores, esses famosos, com esses pensamentos totalmente deturpados, errados, que incentivam a gente a fazer o que o que é o errado. Tornam a mulher objeto. Tornam a mulher objeto. Eles vão entrando. Era isso que eu estava tentando achar a palavra lá, né? Ainda não é essa palavra, né? Mas tem uma palavra que especifica bem isso, né? Mas é você dizer que a mulher é simplesmente um objeto. E é o que a cultura brasileira faz. A gente não vê isso na cultura... Coisificar a mulher, né, Ju? Isso, coisificar a mulher. A gente não vê isso na cultura europeia. A gente não vê isso na cultura japonesa, da Ásia. A gente não vê isso. Para você ver como o Brasil tem uma raiz, né? Gente, eu não sei nem como é que diz o que é o Brasil. Onde está a sua dor, está o seu chamado, minha filha. Então é isso aí. Ai, onde está a sua dor, está o seu chamado. É isso aí. Enfia a cara. É isso aí, queridos. Nós temos muito trabalho pela frente, né? E eu creio que isso está se encaminhando. Faz necessário mais reflexões sobre isso. E nós temos acesso não só no individual, como a gente vai tendo, mas ter essa massa, né? Começar a ampliar isso, fazer realmente colocar um alto-falante, né, na nossa boca para que essa se tornar realmente atalaias, né? Proclamadores das boas novas, né? Porque através dessa libertação que a psicologia nos traz também, de compreender, de opa, peraí, né? Quais são os motivos, as motivações, quais são os entrelaçamentos, as crenças que me conduzem, né, a eu escolher ou eu a permanecer nessas coisas, né, nessas escolhas. Então, eu acho que é isso, se tornar uma atalaia de proclamar, né, liberdade aos cativos, porque é um cativeiro, né, a violência, o abuso, né, o assédio, aliás, o abuso, né, emocional, essa violência doméstica, são cativeiros, né, que as pessoas vão se inserindo, né? Então eu acho que a gente tem trabalho por aí, né, não, pastora Marilda? Com certeza. Eu estava aqui com a Bíblia e ouvindo vocês e lembrando de um versículo que eu quero abrir aqui novamente. É em Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 7. Deixa eu abrir aqui. Vou deixar a pastora Marilda trazer as considerações dela, depois eu passo para a Ju fazer as dela, e a gente faz um fechamento. Tá?
E diz assim, Eclesiastes 10:7. Eu vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. E aí, eu estava lendo um livro muito simplesinho, muito curtinho, que eu ganhei, e que trouxe essa explicação de uma escritora americana que ela trouxe a seguinte definição. O príncipe seria o espírito do homem, e que ele andava a pé. E a alma, que deveria ser a serva, andava a cavalo. Então, Deus deseja tanto curar nossa alma e validar o nosso espírito, né? Que o nosso espírito é que comunica com o Espírito Santo de Deus. Então, eu acho que a questão é tão mais profunda e cabe a nós sermos atalaias de Deus, sermos, como disse C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone, né, de Deus para o mundo. Então, esse tema é muito importante e eu ainda fico com equilíbrio, porque os extremos eles são perigosos, né? Dado a massificação das mídias, né? Da comunicação, e as pessoas estão tão adoecidas, tão assim intolerantes, geração fast food, né? Me miojo, 3 minutos tá pronto, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então, me preocupa muito, porque se não analisarmos cada caso de forma muito peculiar e ouvindo o casal, ouvindo a família, dando voz a tudo e a todos, nós correremos um risco muito grande neste tempo, nessa geração. Não sei se vocês concordam, mas aqui, graças a Deus, nós somos adultas, maduras, e eu queria muito deixar isso aqui. Quantas vezes eu concordo muito com essa mulher, né? Que Deus deseja tanto curar minhas emoções, minha alma, meu espírito, mas o que é uma alma? Também é dominada, né, de mansidão e humildade, como Jesus ensinou. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E aí esse príncipe vai montar sobre esse cavalo, porque eu aprendi isso, né, teologicamente, espiritualmente falando. Nós somos um espírito que possuímos uma alma com pensamentos, volição, vontade, né, e emoções, e nós temos um corpo. E esses três formam a gente, que da mesma forma que Deus é trino e uno, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas em uma única, um único Deus, com três pessoas distintas, assim também nós. Então, é necessário esse trabalho de formiguinha mesmo, de formiguinha, gente, porque eu que sou pastora local, eu posso dizer do dilema, do sofrimento, que às vezes eu clamo a Deus dizendo, Senhor, nos dá recursos, nos dá autoridade, porque o nosso desejo é que as famílias se reorganizem, o nosso desejo é que a pessoa se ressocialize, o nosso desejo de verdade, como filha amada de Deus, é que haja essa transformação, porque se eu não acreditar que existe metanoia, para que evangelho? Evangelho é um evangelho que transforma, evangelho é um evangelho que muda, evangelho genuíno é um evangelho que molda as pessoas. Só que, voltando, ela tem que querer. O ser humano tem que querer. Então, o nosso trabalho, essa é a minha missão, né? De incansavelmente, eu estou aqui com a garganta seca, né? Já fui no monte hoje, já gritei, já entrei em outras salas antes, já ativei outras mulheres, estou aqui agora aprendendo, mas também trazendo uma troca, né? Jogando uma faísca de polêmica aí. Como, né? É isso que eu creio. Eu creio na cruz, né? O formato da cruz é fantástico, né? Porque, pegar 2 lápis aqui, uma haste vertical e uma horizontal, né? Essa aqui me ligando ao céu e essa aqui me ligando com o próximo. Se eu não tenho de Deus, eu não consigo desaguar no próximo. Fica falso eu dar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, eu penso nessa cura, nessa verdade. Os príncipes andando a cavalo
e os servos andando a pé. Assim como a Bíblia diz, e eu trouxe essa palavra ontem, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, porque isso é uma promessa da cruz, uma vida abundante em todas as áreas. Qual que é o perigo? Servir as riquezas. Servir as riquezas. Não é pecado você pagar um preço, porque justamente na dor é que está o triunfo, justamente na cicatriz do seu dilema é que está o seu ministério. Eu creio nisso. Eu creio que você se torna uma autoridade para falar naquilo que você experimentou e venceu. Amém. E aí você pode falar com louvor acerca disso. Mas eu acredito muito que se você não estiver cheio de Deus, é impossível você entregar para o outro. É impossível você amar se você não se ama. E aí eu volto dizendo, mais vale a roupa ou mais vale o corpo? Mais vale o corpo ou mais vale a alma? Mais vale a alma ou mais vale o espírito? Então, nós temos que saber o que é essência, o que é prioridade. E a nossa identidade real é como, primeiramente, filhas amadas de Deus. O nosso pai terreno. Eu tenho uma convicção disso. Não queria que a filha dele ficasse espancada ou achingalhada. Você imagina o nosso pai celestial. Então, é necessário que nós nos alimentemos muito profundamente desse amor de Deus, a ponto de estar transbordando, porque há uma verdade também que eu creio como sistêmica. A gente atrai do que está cheio. Então, essas mulheres estão tão cheias de dor que elas vão atraindo mais isso. É as brechas, né, que eu fui falando. Então, é muito, muito trabalho de formiguinha mesmo. Glória a Deus pela vida de pastora Rafa, glória a Deus pela vida da Juliana, com esse entendimento que Deus deu para ela, essa missão que Deus deu para ela, e que Deus traga não somente a inteligência humana, mas também a sabedoria espiritual para conduzir as duas coisas, para que possa de verdade ser uma flecha polida quando ela for alcançar outras mulheres. Essas são as minhas considerações. Obrigada. Obrigada, pastora. Obrigada, Ju. Quer deixar alguma palavra? Quero agradecer, né? Quero só agradecer também pela oportunidade, dizer que estou disponível, né? Quando quiserem marcar outras vezes, quando tiverem dúvidas, né? E o pessoal que vai assistir aí, você vai postar no YouTube, né? O pessoal que vai assistir aí no YouTube também pode procurar nas redes sociais. Estou sempre disponível para responder, tirar qualquer dúvida, prestar um acolhimento, atendimento, enfim. Estou disponível. Ô, Ju, obrigada por hoje, viu? Muito obrigada. E que Deus abençoe sua gravidez, abençoe seu bebê, abençoe esse tempo, viu? E continue te honrando em tudo. Amém. Glória a Deus. Então, muito obrigada, meninas que ficaram aqui conosco aqui até o final. Algumas tiveram, né, compromissos e tudo. Nós temos 2 horários aqui em Rondônia, 10 da noite, né, 22. E, né, a gente brinca, né, no Brasil são 23 horas. Né? Então, muito obrigada. Né? Você que vai nos assistir depois também, compartilhe esse vídeo. Eu creio que vai abençoar, vai, né, trazer luz, libertação para a vida de outras pessoas, de outras famílias. Tá bom? Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, pastora Marilda. Eu que agradeço. Deus abençoe. E é isso aí, estamos juntas, né? Sendo atalaias, aonde o Senhor nos colocar. Beijo grande, boa noite. Boa noite, beijo. Até a próxima.